Glória seja dada ao Senhor. Mateus 6, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas ou acrescidas. Em alguma versão diz: buscai antes, ou antes de tudo, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Ele está falando de quê? Palavra ao versículo 25. Por isto vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Ele está dizendo que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas, que coisas? O comer, o vestir e o beber, lhe serão acrescentadas. Estas coisas serão uma consequência da sua busca pelo poder de Deus e pelo reino de Deus. Amém, querido? Amém. Porque eu já vi muitos dizendo: e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se eu pensar no helicóptero, vem um helicóptero, um avião para mim, vem um navio, vem tudo. Não, não é todas. Estas coisas. A prosperidade para Deus é isso. A prosperidade para Deus é isso. Você tem o necessário para comer, para vestir, para beber. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Ou será que nós estamos lendo errado? Será que é assim? Buscai em primeiro lugar a prosperidade, o bom comer, o filé mignon, e a justiça de Deus e o reino de Deus lhes serão acrescentados. É em primeiro lugar a prosperidade que nós temos que buscar. Então, e em segundo plano, em terceiro plano, você buscando a sua prosperidade através de autoajuda, através dos rudimentos do mundo, do seu esforço, você fazendo isso, então o reino de Deus vai a reboque e lhe será acrescentado. É isso? É não. E quem fala isso aqui? Quem está falando isso aqui? Palavras do Senhor Jesus. Por isso que buscar significa um esforço contínuo para alcançar algo. Busca é continuidade, buscar sempre que o reino de Deus se instale em seus corações, em nossos corações. E a sua justiça? Buscar a nossa justificação perante Deus, pela nossa fé e nossa obediência, nós seremos então justificados. Buscar isto, porque em primeiro lugar a nossa salvação, e em primeiro lugar a nossa comunhão com o Senhor, o resto vem a reboque. Porque o carro, a carroça, não pode andar na frente dos bois. Essas demais coisas vão a reboque. É uma consequência da nossa busca contínua por ser participante do reino de Deus. Em primeiro lugar é o Senhor. Em primeiro lugar busquemos a nossa justificação. Eu sinto uma santa indignação quando um ímpio ou um crente não convertido vem me apresentar rudimentos do mundo. Esses argumentos fajutos. Aí diz o seguinte: a Bíblia foi escrita por homens, e homens são imperfeitos e falhos. Oh, meu Deus! É por isso que Jesus,
Ao aproximar-se de Nicodemos, um homem com a sabedoria do mundo, com os rudimentos do mundo, com o conhecimento do mundo, uma autoridade, Jesus foi logo dando a seguinte palavra para ele: é necessário nascer de novo, é necessário ser mudado pelo Espírito Santo. É como o Valquíris leu aqui, Romanos 8, nós devemos ser guiados pelo Espírito e não pelos rudimentos do mundo, e não pela carne, porque nós achamos ser assim. Nós não temos que achar coisa nenhuma, nós temos que nos colocar como filho de Deus, como crentes em Jesus, e buscar a sua palavra, e crer na sua palavra. Mas pastor, isso aqui foi escrito por homens? Foi escrito por homens, foi. A gente diz o seguinte: então, meu filho, você acredita que Deus é mentiroso ou verdadeiro? É a verdade ou não é? Então vamos ler o que ele disse aqui, João 14, 26. Olha aqui: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Amém. Os discípulos, apóstolos, passaram 3 anos e meio vendo e ouvindo o que Jesus disse. Claro que eles não estavam anotando, mas Jesus garantiu que eles se lembrassem de tudo que eles ouviram, de todo o Evangelho, das boas novas que Jesus anunciou todo o tempo. E depois eles escreveram, 30, 40, 50, 60 anos depois, eles escreveram tintim por tintim, graças à operação do Espírito Santo. A vontade que a gente tem, mas nós não queremos ser deselegantes, mas com Jesus não tinha esse negócio de ser ou não ser deselegante. A vontade, quando vem com os rudimentos, esses rudimentos, de quem não conhece Bíblia, de quem não frequenta a escola bíblica, de quem não anda com caderninho anotando, que tem algeriza, tem nojo de escola bíblica, é dizer, sabe o quê? Vá se converter primeiro, vá aprender a palavra, vá queimar a pestana, vá se concentrar e meditar na palavra do Senhor, e não venha com besteira. Ah, não sei não sabe mesmo, não sabe de nada. Ele vos fará lembrar. E o apóstolo Paulo, que recebeu do Senhor o seu ensinamento, ele diz lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei, vos ensino agora, e vos digo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partir disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Amém? Recebeu diretamente do Senhor, porque não tinha mais tempo de Paulo passar 10 anos ainda aprendendo com os apóstolos, né? Aí Deus operou essa maravilha, esse milagre, amém? Deus operou, colocou tudo, encheu o apóstolo Paulo. Ele já tinha a sua intelectualidade, a sua sabedoria, porque ele bebeu de algumas verdades aos pés de Gamaliel, o judaizante, o mestre. E era esse veículo, esse instrumento que Deus disse: esse eu quero, porque o homem inteligente, e realmente ele favoreceu muito o crescimento do Evangelho. Ele não deixou essas cartas aos romanos, aos coríntios, aos filipenses, aos tessalonicenses, aos colossenses, aos efésios, cartas de verdade bíblica que ele recebeu do Senhor. O que é que vocês acham do Pentateuco de Moisés, dos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente Gênesis? Ele inventou aquilo tudo, como o mundo foi criado, como Deus criou o homem, foi invenção dele, é mentira dele. E como é que o Senhor Jesus cita o Pentateuco, cita os profetas? É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para argumentar, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia não é um livro psicografado, isso é coisa do Espiritismo. O Espírito fica lá ditando lá e fica escrevendo. Se fosse um livro ditado pelos Espíritos, então os 4 evangelhos seriam idênticos, palavra por palavra. Deus deu a inspiração, mas eles usaram o seu intelecto, a sua sabedoria, a sua forma de colocar no papel. Amém, igreja? Você vê que dizem a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então não é um livro psicografado, mas sob inspiração. Não me pergunte como é essa inspiração, mas nós sentimos que nós estamos inspirados por Deus, porque Ele coloca a palavra no nosso coração, coloca a palavra nos nossos lábios. Isso tem a ver com unção. Agora o ímpio, o crente não convertido, não entende essas coisas, porque não lê, não apreende, não aprende, não se esforça para ser um obreiro aprovado que maneja a palavra do Senhor. Quem vai ensinar precisa primeiro aprender. Não é um conhecimento superficial da Bíblia, não é um conhecimento só aos domingos, assimilado aos domingos, durante a pregação, que no dia seguinte já esqueceu. Não, é passar ali horas e horas meditando, dizendo o que quer dizer isso, Senhor, me ajude, que eu quero entender. Isso se chama meditar, meditação da palavra do Senhor. Deus quer que você cumpra a sua obrigação de obreiro, que saiba manejar a palavra do Senhor, como o Espírito maneja com a espada. A palavra é a espada do Espírito Santo. Deus quer que nós cresçamos a cada dia. A sabedoria de Nicodemos era tão distante da sabedoria de Jesus, que ele se assemelhava, diante da luz do Senhor Jesus, à luz de um vagalume diante do sol. Tem que nascer de novo, Nicodemos. Isso vem de Deus, Nicodemos. Essas são palavras espirituais que você não entende. Quando Jesus disse é necessário nascer de novo, ele não entendeu. Ele disse: eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo. Aí Jesus disse: ah, você é mestre e não conhece essas coisas. Não conhecia mesmo. E teve que se render e saiu dali transformado. Ele saiu como discípulo de Jesus, defendendo o Senhor Jesus. Até na morte de Jesus, lá estava ele, com cedro e na terra, para recolher o corpo do Senhor Jesus. Demonstração da sua transformação. Como nós estamos mais próximos do Senhor e buscamos o Senhor através da sua palavra, nós nos enchemos das verdades espirituais. O que aconteceu? Aconteceu com Zaqueu. Jesus só convidou para cear com ele, para estar na casa dele. A Bíblia não diz qual foi o relato, a conversa que Jesus teve com ele quando estava na casa de Zaqueu. Não há um relato, mas somente pela aproximação do Senhor Jesus, ele se encheu da verdade, se levantou e disse: eu vou devolver 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei. Outro também, por causa da aproximação física com o Senhor Jesus, o ladrão da cruz. Jesus não falou nada para ele, mas a aproximação fez com que ele se transformasse. Disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se arrependeu dos seus pecados e ganhou o céu. Como é que nós vamos então permitir que esta palavra se cumpra em nossas vidas? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quem prega só a prosperidade, meus irmãos, está invertendo isso aqui. É uma inversão de valores. As pessoas vão para a igreja buscar a prosperidade, não é verdade? E não ligam muito para buscar o reino de Deus, para ser soldado de Cristo, para ser filho de Deus. Isso é segundo plano. Então, pregar é ensinar a palavra do Senhor. E para ensinar precisa se encher da palavra. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Olha aqui, esse exemplo, para que vocês nunca mais... Vamos tentar colocar esse saco em pé. Talvez até com jeitinho ele fique, né?
Saco vazio, a igreja sabe, é a máxima popular, né? Saco vazio não fica em pé. Agora, bota um peso aqui, bota uma rocha aqui dentro, bota uma garrafa e ele fica firme como um monte Sião. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja ao Senhor. Como é que nós queremos ensinar a palavra do Senhor se nós não conhecemos a palavra? Nós não acreditamos nem na palavra do Senhor Jesus. Vem dizer que isso aqui é escrito por homens e os homens são imperfeitos, então a palavra de Deus é mentirosa. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então, meus amados, nós devemos buscar a nossa comunhão com o Senhor. Nós devemos buscar ser verdadeiramente participante do reino. Esse reino que fala a respeito de coisas presentes. O reino chegou. Eis que é chegado o reino de Deus, diz a palavra do Senhor. Chegou em nosso meio. E fala também do reino futuro. Amém? Da nossa redenção total, redenção e final. Aleluia! Glórias sejam dadas ao Senhor. Nós estamos pregando esta palavra, este evangelho. Tive uma grande alegria quando participei na segunda-feira passada de um culto campal, lá na Vila da Prata, que naquela hora se transformou em Vila de Ouro, porque o Senhor Jesus estava presente, a Vila da Verdade, e mais de 20 pessoas. Depois do evangelho, feijão com arroz, não palavra de sabedoria. Eu preguei feijão com arroz, a mulher do fruto de sangue, não sabendo que toda vez que nós pregamos a palavra do Senhor, ela se renova e tem alguma coisa para nós, porque ele estava à mercê do inimigo e precisavam colocar Jesus dentro do seu lar e dentro do seu coração. E eu vi pelos rostos que as pessoas estavam buscando, estavam com sede. Tem muita gente com sede de Deus, da palavra. Quando eu chamei à frente, vieram quase todos que estavam lá, mais de 20 pessoas, entre mulheres e crianças, homens, velhos, tudo. Até um que estava numa casa lá, numa rede, nós fomos lá orar. E depois do culto ainda 20 pessoas, olha que é uma oração aqui. E nós orando ali, porque essa é a nossa função. E todos aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Todos receberam um som, um óleo, símbolo do Espírito Santo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Levando a palavra de Deus, a palavra da verdade, apresentando Jesus. Quando Jesus disse: ide e pregai este evangelho, é este evangelho que nós pregamos. Não podemos mudar o evangelho. É o feijão com arroz mesmo. É Zaqueu, cego de Jericó, Maria Madalena, a samaritana. O evangelho é este, não muda. Há 2000 anos. Você poderá até pregar sobre Esther, mas tem que terminar em Jesus. Esther não tem a palavra de Deus, nem Jesus, nada, né? Mas, porque a pregação evangélica tem que ser cristocêntrica, ou seja, Jesus no centro de todas as coisas. Tem que terminar na salvação através da fé no Senhor Jesus. Não importa, termina com Jesus, apresentando Jesus, único Senhor, exclusivo Salvador. Bota para fora tudo e deixa entrar água viva. Deixa entrar em você, fluir o rio de água viva. Tem que ter sede de conhecimento, tem que ter sede de Deus. Agora, tem uns que, por causa da chamada para a pregação, amém? Não precisa muito tempo, não. Ele tem a chamada. O Espírito Santo ajuda. Se não tem chamada, meu irmão, vá orar, vai interceder. Orar pela madrugada. Mas orar pela madrugada, pastor, não dá ibope. Eu oro, ninguém aplaude. Eu quero refletores sobre mim. Então vá malhar, meu filho. Malhar, buscar, malhar, aprender, para se encher da palavra e do Espírito Santo.
senão você não vai ficar de pé. Amém? Porque saco vazio não pode se colocar de pé. Glórias sejam dadas ao Senhor. E eu quero finalizar exatamente com Timóteo 4, versículo 1. Depois que ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para discutir, para rebater, para argumentar, com esse verbo redarguir, para corrigir, etc. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, insista, a tempo e fora de tempo, redarguas, ou seja, rebatas, ensine, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. E para isso, tem que se encher, amém, do Espírito. Porque quando você se enche da palavra, você está se enchendo do Espírito. Porque a palavra de Deus é Espírito e vida. Amém, igreja? Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus irmãos, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para esta noite.